Razões e proporções. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Razões e proporções não são matérias assim tão vistas nos vestibulares. Até é um pouco difícil de cair esse tipo de questão, diretamente falando, né? Mas, de maneira indireta, cai bastante. Em regra de 3, em semelhanças de triângulos. Agora, para quem vai prestar especificamente concurso público, isso despenca nos exames. É extremamente importante saber. E é lógico, né, gente? Apesar de não cair tanto nos vestibulares, consta da grade curricular da maioria dos vestibulares. Ou seja, pode acontecer sim de cair uma questão direta, né, de razão e proporção. Então é bom saber. Razão. A razão, pessoal, expressa o quociente entre dois números, ou duas grandezas. Vamos supor então que a gente queira a pergunta: qual a razão entre 3 e 4? A razão entre 3 e 4 é o quociente entre 3 e 4, ou seja, 3 dividido por 4, que vai dar 0,75. É importante salientar que, se a pergunta fosse qual é a razão entre 4 e 3, então a razão seria diferente, seria 4 sobre 3, que daria um outro número. Beleza? Importante isso. A gente vai ver exatamente isso nessa questão. Em determinada rua, há 60 mulheres e 40 homens. Qual a razão entre homens e mulheres? Cuidado, gente. Olha só. Aqui ele fala 60 mulheres e 40 homens, e aqui ele já inverte, né? Homens e mulheres. A razão entre homens e mulheres é a quantidade de homens dividido pela quantidade de mulheres. Então a razão entre homens e mulheres é 40, que é o número de homens, sobre 60, que é o número de mulheres. Se você simplificar, né, 40 60, dá para cortar o 0 com corta 0, vai dar 4 sobre 6, dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? 4 por 2 dá 2, 6 por 2 vai dar 3. Então a razão entre homens e mulheres nessa rua é 2/3. Caso especial, a escala. A escala, gente, é um dos raros casos em que você faz contas matemáticas dentro de uma prova de geografia no ensino médio, né? Ela é usada tanto dentro da matemática quanto dentro da geografia. Então é extremamente importante a gente saber. A escala mostra uma representação ampliada ou reduzida em relação ao original. Então, por exemplo, vamos supor que em um mapa você tem uma escala adotada de 1 para 20. Aí ele pergunta, quanto representa em tamanho real o comprimento de 3 centímetros no mapa? Antes, vamos entender isso. Uma escala de 1 para 20 significa que, se eu pegar 1 no mapa, uma unidade de qualquer coisa no mapa, equivale a 20 unidades reais. Então, por exemplo, se eu pegar 1 metro no mapa, equivale a 20 metros em unidade real. Se eu pegar 1 centímetro, equivale a 20 centímetros. Se eu pegar 1 polegada, equivale a 20 polegadas, e assim por diante. 1 centímetro equivale a 20 centímetros. Então, se eu pegar 3 centímetros, o que acontece? Essa unidade de 1 foi multiplicada por 3. Então, essa unidade vai ter que ser multiplicada por 3 também. 20 vezes 3 vai dar 60. Ou seja, nesse nosso mapa, 3 centímetros vão representar 60 centímetros na unidade real. Beleza? Proporção. Uma proporção vai representar a igualdade entre duas ou mais razões. Ela vai servir de base para a regra de 3, que é justamente a matéria que a gente vai ver na próxima aula. Então, por exemplo, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu tenho, no caso, uma proporção. A gente fala isso da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Quando a gente olhar, por exemplo, semelhanças de triângulos, ou quando a gente vê a regra de 3, isso também vai ficar mais claro. Um exemplo de proporção aqui, gente. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. E é verdade, porque olha só, você percebe que aqui a gente tem duas frações equivalentes. Como é que eu sei que essas frações são equivalentes? Essa aqui dá para simplificar, por exemplo, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai dar 3, né? 2/3, que é a mesma fração que a primeira. Então, nós temos aqui duas frações que são equivalentes. Sempre que a gente tiver duas frações equivalentes, a gente vai ter uma proporção. Uma igualdade de frações equivalentes, a gente vai ter uma proporção, melhor dizendo. Propriedades. Agora vem a parte chata.
É importante, gente, que aliás, não é tão importante assim porque não é tão frequente. Mas se você tiver tempo de sobra, né, e facilidade de memorização, existem algumas propriedades de proporção que são legais da gente saber. Na verdade, a mais importante mesmo de todas é a primeira. Né? Essa aqui é famosa por quê? Porque é o famoso produto em cruz. A está para B, assim como C está para D. Ou seja, a gente tem uma igualdade, né, entre duas frações. Qual que é a propriedade que é válida? Se a B é igual a CD, então eu posso multiplicar em cruz, né? Por que em cruz? Porque a gente pega aqui ó, AD, uma perninha do X, né? E BC, aqui outra perninha, né? Parece uma cruz. Então por isso o produto em cruz. Se a B é igual a sobre B é igual a C sobre D, isso também equivale, pessoal, a dizer que a gente pode somar os numeradores. Sempre que a gente tiver duas frações equivalentes, a gente pode somar numerador com numerador, A mais C, e denominador com denominador, que não vai alterar a fração. Beleza? Essa propriedade aqui, ela vai ser muito utilizada nos próximos exercícios. Então, olha só. A sobre B. Se A está para B, assim como C está para D. Se isso é verdade, então A mais B sobre B, ou seja, peguei o numerador mais o denominador, dividi pelo denominador, né? Esse mais esse sobre esse. A mais B sobre B. Vai ser igual a C mais 2 sobre D. Mesma coisa, peguei o primeiro, peguei o segundo, somei e dividi pelo segundo, né? C mais D sobre D. Isso aqui também equivale a mesma coisa, só que agora com o numerador, né? A mais B, ó, igualzinho, só que ao invés de B, por A. Então, repetindo, eu posso pegar também o primeiro mais o segundo, e dividir pelo primeiro. Então, olha só, primeiro mais segundo dividido pelo segundo, primeiro mais segundo dividido pelo segundo, né? Primeiro, segundo. E aqui, primeiro mais segundo, né? Lembrando que quando eu falo primeiro é numerador, segundo é denominador, para ficar mais fácil de entender. Então, primeiro mais segundo pelo primeiro mais segundo pelo primeiro mais segundo pelo segundo, primeiro mais segundo pelo segundo. Deu para pegar? E agora aqui. É a mesma coisa aqui em cima, só que com sinal de menos. Essas duas propriedades são extremamente iguais, só muda o sinal. Também é válido. Então, A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D, ou seja, primeiro menos o segundo sobre o segundo, né? Primeiro menos o segundo sobre o segundo, vai ser igual a primeiro menos o segundo sobre o segundo. Primeiro menos o segundo sobre o segundo. Mesma coisa aqui, ó. Primeiro menos o segundo sobre o primeiro, né? Primeiro, segundo, primeiro. Primeiro, segundo, primeiro. Primeiro, segundo, primeiro. Beleza?